Olá pessoal, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, né, e todas muito bem-vindas a essa nova live que a gente está realizando aqui pela Rede dos Saberes. A gente já fez algumas lives, alguns de vocês já devem ter assistido, né, mas a gente está inaugurando uma nova série, né, de lives aqui. A ideia é que a cada 15 dias a gente tem uma live aqui da rede falando de temas que são de interesse, né, para o desenvolvimento comunitário, para a rede de comunidade semiárido, né, e para o público que está envolvido com essa coleção de assuntos, né, que a Rede dos Saberes e o COEP trabalham, tá? Então, eu queria aqui, para começar, dar alguns recados, né, para a gente, antes de entrar no assunto mesmo. Nosso tema hoje é energia solar no futuro da população, né? Então, eu queria começar falando para vocês que se alguém durante a live tiver alguma pergunta, alguma questão, vocês podem entrar no chat aí que aparece aí do lado, né, ou embaixo, dependendo da sua tela, e mandar essa pergunta. No final, se a gente tiver um tempinho, a gente vai procurar responder, né, as questões de vocês. Como eu falei, uma nova série de assuntos, né, uma nova série de lives. Também vocês podem aí no final mandar sugestões, né, de assuntos que vocês gostariam de ver aqui. Na medida do possível a gente vai organizando e atendendo as demandas aí também. Pessoal, o material dessa live, depois dela, né, a gente está fazendo isso aqui ao vivo, né, depois dela a gente vai deixar a gravação da live no site da Rede dos Saberes, tá? Aí, para quem ainda não conhece, o endereço é www.rededossaberes.org.br, tá? Vai ficar essa live lá. A gente pretende, inclusive, fazer também um arquivo de áudio disso, para quem quiser ouvir em formato de podcast, né? E provavelmente fazer uns cortes também, assim, de trechos interessantes, né? Que fica mais fácil de distribuir aí nas redes sociais, né? Vocês podem, inclusive, depois compartilhar isso com os contatos de vocês, né, reassistir, e também vocês podem, se surgir alguma questão depois, né, que você não pensou na hora, não teve tempo, não foi atendido ali, na parte de resposta lá no final, você pode entrar também no site, no redesaberes.org.br, que a gente vai ter lá um fórum específico desse assunto. Manda lá a sua pergunta, né, sua questão, e na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Bom, pessoal, esse tema, né, energia solar fotovoltaica, para a gente, principalmente para a turma aí da rede das comunidades semiáridas, um tema muito interessante, muito importante, né? A gente tem, inclusive, conversado com o Neilton, né, que é o nosso convidado hoje, a respeito disso, na intenção de pensar projetos e ações que a gente possa fazer dentro da rede que possam trazer oportunidades para as comunidades, não só de uso de uma energia solar, alguma coisa assim, mas ter essa alternativa, inclusive como uma possibilidade de geração de renda, talvez, ou de aprendizado, né, dessa técnica e desse assunto, né, e ao longo da live a gente pode ir comentando isso também, né, e de saber de que forma, né, isso pode ser. Na verdade, a gente tem pensado muito em fazer uma pesquisa, um diagnóstico a respeito disso na rede de comunidade semiárido, né, e com esse resultado a gente pensar quais seriam as possibilidades, né, como poderia acontecer um projeto desse, em que recortes, como é que seria, né. A gente tem inclusive comentado e conversado com algumas comunidades, algumas lideranças comunitárias a respeito disso. Então essa live é também um complemento dessa intenção, né, desse movimento que a gente tem feito, né. A energia solar no Brasil hoje, a gente assim, a capacidade instalada, né, a produção de energia solar fotovoltaica no Brasil tem crescido muito, né. A gente tem visto alguns dados assim que, para mim, principalmente, foram surpreendentes, assim, porque a gente tem números como 3.900 usinas solares instaladas, né, com geração centralizada, que são empreendimentos de produção de energia, né, no Brasil hoje. E a gente está aí numa marca de mais de 379 mil sistemas fotovoltaicos de geração distribuída, ou seja, aqueles que estão instalados em casas, em pequenos empreendimentos, né, que não são propriamente uma usina, né. Depois provavelmente o Newton vai explicar isso melhor, né. Então, hoje são mais de 4 gigawatts de potência instalada, né, esses números vêm crescendo bastante. E mais de 70% dos sistemas instalados são residenciais hoje, né, desses sistemas de geração distribuída. Para quem é leigo no assunto, né, como eu sou um pouco, assim, eu tenho um parâmetro que, olha, em 20 anos, uma usina que gere 5,6 megawatts, né, poderia
atender a 4.300 famílias quase, né, que é uma usina que imagino que não seja das maiores, né. E isso equivale a uma plantação de quase 1.000 árvores em termos de economia de carbono, né, de CO2 que a gente lança na atmosfera, né, então é uma energia muito mais limpa também, né. Bom, então para falar desse assunto hoje, né, para conversar com a gente e trazer mais informação sobre esse tema, o nosso convidado hoje é o Neilton Fidelis da Silva, né, que é engenheiro eletricista, formado pela UFRN, e licenciado em eletricidade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é mestre também em engenharia elétrica pela UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e doutor em planejamento energético pela COP, do UFRJ. Ele é docente do IFRN e atualmente está cedido para o UFRJ, né, atuando no IVIG, Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, que é lá da COP, da UFRJ, no Rio de Janeiro. Tem experiência na área de energia elétrica, com ênfase em planejamento energético e ambiental, atuando nos temas de impacto socioeconômico e ambientais do setor energético, políticas públicas e fontes renováveis de energia. Neilton, muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Estamos na expectativa de aprender bastante coisa com você hoje, viu? Obrigado, Marcos. Assim, agradecer ao COEP, né, e à Rede Saberes, né, e a todos e todas aqui presentes, né? Vive nesses dias muito difíceis que a gente está vivendo, então a gente tem que encontrar maneira de respirar, para a gente não, a sanidade mental nossa se manter. E aí uma atividade dessa é muito bom, dialogar com outras pessoas e com foco no semiárido, dizer que eu sou aqui do Rio Grande do Norte, né? E eu sou adepto do que o professor Duval da UFRN fala, né, do livro dele, A Invenção do Nordeste, quando ele diz que a gente precisa dissolver esse Nordeste criado, né, na segunda década do século XX e que hoje ainda esse Nordeste se mantém. E aí, por que eu falo nisso, para poder entrar no tema? O título, né, que foi apresentado, o trabalho ele é muito interessante, que é Energia Solar no Futuro da População. E se a gente pensar em termos de semiárido, né, esse futuro dialoga muito fortemente com esse passado desse semiárido, da forma que ele foi criado, né? Um semiárido que se consolida no imaginário, né? Na imagem, né? Dessa região do Brasil, como a região da escassez, né? Nós fomos cunhados, fomos tatuados pela escassez, e essa escassez muito derivada da seca, né? E essa seca muito associada a um sol. Isso num passado que se mantém hoje, né? Se a gente olhar esse ciclo de seca, né? Apesar de não ter tido os romancistas da seca falando dela, da seca de 2013, 14, 15, 16, a gente hoje tem um Nordeste, né? Que está imerso numa abundância, e a abundância de energia, e fundamentalmente a energia solar e a energia eólica. Então eu tenho trabalhado com alguns colegas, né, exatamente a nossa base é discutir esse futuro, né, numa região que é marcado pela escassez e um futuro que aponta para a abundância. E como a gente, numa discussão dessa, né, com esse coletivo todo que está aqui, pensarmos política pública para que essa abundância se transforme efetivamente em benefício a essa população, né, que é muito contado em verso e prosa como resilientes, como resistentes, antes de tudo forte, aquilo, né? Então, é nesse ambiente que eu queria levar essa discussão. Marco, você vai fazer perguntas ou eu sigo naquele roteiro? Eu posso ir pontuando, Neilton, e à medida que você está falando também, muitas coisas me ocorrem, assim, né? Acho que essa sua fala é muito importante, inclusive porque, assim, conhecendo o Nordeste, né? Há 20 anos a gente trabalhou, conheci o Nordeste há 20 anos atrás, né? E esses 20 anos trabalhando, a gente aprende e reconhece lá que é uma terra de muita riqueza, né? De muita coisa, né? E que é como você está falando, inclusive o sol, né? Tem muito sol para fazer energia fotovoltaica, né? Eu acho que seria interessante, inclusive, né, para a gente dar o pontapé inicial no tema, até falar um pouco mais, assim, como é que funciona isso, né, para as pessoas que ainda não tiveram contato, porque a gente costuma ver hoje em dia os painéis em casas, né, está aparecendo cada vez mais em vários lugares, mas como é que é essa produção da energia solar mesmo, né? A gente viu aí na introdução que tem algumas usinas, né, empreendimentos e tal, e tem equipamentos instalados na casa,
casa de pessoas, em comércios, né? Quer dizer, eu posso instalar um sistema desse na minha casa e produzir minha própria energia, não ter mais conta de luz para pagar? Como é que funciona esse sistema todo? Eu preparei um roteirozinho aqui, né, e aí tentando cobrir, né? Eu não sei se vai ser possível colocar, mas não sei se vai ser possível colocar na tela a apresentação, a segunda, a próxima. A próxima, isso. Eu queria que a gente discutisse, não nem discutir, vamos dialogar aqui. Quase todas as fontes de energia, né, exceto 2 ou 3, ela tem a sua base na energia solar, né? Inclusive, os combustíveis fósseis são resultados de processos, né, de decomposição de matéria orgânica por séculos e séculos, né? Mas quase todas as fontes de energia, ela tem na sua base energia solar. Quando a gente fala em energia solar ultimamente, a gente concentra muito em energia solar fotovoltaica. Mas eu queria fazer rapidamente uma passagem aqui, para que a gente também compreenda que existem outras formas de energia solar que a gente também pode trazer, né, para o nosso uso cotidiano. Então, a energia solar está pensada, né, se eu estiver falando rápido, vocês me falam também, de duas formas. Né? Você tem um aproveitamento ativo dessa energia, ou seja, quando você pega essa energia, né, solar, essa irradiação solar, através de algum equipamento, de algum dispositivo, de algum artefato, eu converto essa energia da forma que o Sol joga, né, na atmosfera, na superfície terrestre, e através desse artefato eu faço algum uso. Né? Um desses usos de energia ativa é a chamada energia solar fotovoltaica, que hoje é o objeto maior dessa nossa conversa. A importância mais está na fotovoltaica. Mas você também tem a energia solar térmica. Né? Eu vou começar pela solar térmica, porque ela é uma forma de energia que a gente também pode fazer uso dela. Tecnologicamente, ela é muito mais simples, os custos de implementação é muito mais baixo. Né? Quando você usa essa irradiação solar para aquecer um fluido, no caso, a gente pode fazer o aquecimento da água e levar essa temperatura da água da temperatura ambiente para ir para uma temperatura mais elevada. Se eu pensar que eu estou fazendo uso da água para o chuveiro, por exemplo, o uso da energia para o chuveiro, a energia solar térmica é uma boa saída, né, para você pegar a temperatura da água que está na temperatura ambiente e elevar para níveis maiores. Você pode usar diretamente no banho ou fazer uma economia do gás de cozinha ou de outro combustível, né, para já levar essa água para o fogão, vamos imaginar, numa temperatura maior. Né? E aí a energia solar térmica está tendo muito uso em substituição aos chuveiros nas residências e em hotéis para aquecimento de água, em hospitais para aquecimento de água e para evitar determinado consumo de energia nas caldeiras. Isso é uma forma. Né? Do outro lado, a energia de forma passiva, ela é muito bem usada. Ela já é usada na arquitetura, principalmente, onde se aproveita essa irradiação solar para evitar que se faça iluminação artificial em determinados ambientes. Então, nós já fazemos uso dessa tecnologia. Agora, a energia solar fotovoltaica, que é o objeto daqui hoje, ela pode ser usada de forma descentralizada. Eu pego uma região isolada do sistema, coloco os sistemas fotovoltaicos, né, e faço uso, acumulo seu excesso em bateria. Ou que tem, né, dado destaque à energia solar fotovoltaica, é esse seu uso chamado descentralizado, onde nós não fazemos uso da bateria. Mas, por outro lado, eu tenho que ter um sistema de distribuição convencional das concessionárias, Cosern, Coelba, Cel, para fazer o uso. Porque tem um ponto que a gente não pode esquecer. A energia solar fotovoltaica, ela depende, né, do ciclo diário do Sol, né, de como diário, mensal ou anual, como é que esse Sol se comporta. Então, imediatamente, uma grande parte do dia eu não vou dispor dessa energia. Né? Então,
o dia de 24 horas, você pega uma cidade aqui como Natal, eu vou ter 6 horas e meia de sol por dia, e dessas 6 horas e meia de sol por dia, umas 4 horas e meia, 5 horas, com esse sol efetivamente produzindo uma energia de maior potência. Então, isso é. Se você puder passar o próximo, essa energia solar, se você puder passar a próxima slide, se não der, a gente vai. Bom, a energia solar térmica, às vezes pensando assim para a gente aqui no Nordeste, no semiárido, talvez ela perca muito atrativo. Mas a gente não pode esquecer que mesmo no Nordeste, né, muita gente faz uso do chuveiro elétrico. E a energia solar térmica, ela pode facilmente substituir o chuveiro elétrico, né? E aí você, às vezes, tem uma hora muito cedo da manhã, né, antes do nascer do sol, essa água tá um pouco fria para banho, e você pode fazer o uso da energia solar térmica para aquecer a água, sem que, com isso, você faça uso de energia elétrica. Isso dá uma economia gigantesca no uso residencial, porque na residência, os maiores pontos de consumo de energia elétrica são o chuveiro elétrico e o ferro de passar roupa, o ferro de engolar. Então, se a gente elimina o chuveiro elétrico em uma residência, né, tem estudos que colocam aí que eu consigo reduzir um bom percentual do custo de energia elétrica. É barato de fazer, é simples, existe uma gama de possibilidades, né, desde sistemas mais baratos até sistemas mais robustos, com algumas tecnologias implementadas nele, mas, a grosso modo, é muito fácil uma comunidade fazer uso da energia solar térmica. Eu digo, ela pode também ser usada para aquecimento de água para o chuveiro, mas eu também posso fazer um pré-aquecimento dessa água para a água já ir para o fogão a gás ou a outra combustível numa temperatura um pouco maior. Uma outra tecnologia também para gerar energia a partir do sol é o que nós chamamos dos concentradores parabólicos. É uma pena que eu não estou conseguindo... pode passar o próximo, está aqui sim. Os concentradores parabólicos, deve passar o próximo, ele é feito, estou vendo aí 3 imagens, não sei se está muito clara. Na verdade, o que é feito isso? Você faz uso de espelhos em formatos diferentes, né? Onde você estrutura, posiciona esses espelhos de forma que toda a irradiação solar, ao ser refletida, ela concentre esse calor num ponto único, né? E aí, com esse calor centralizado no ponto único, a temperatura naquele ponto vai ser muito elevada. Com isso, o fluido que estiver circulando, né, nesse ponto mais aquecido, ele vai entrar em movimento, então ele vai passar a possibilidade, né, de fazer uso desse calor, né, numa caldeira, para que aí eu faça uma geração elétrica semelhante ao que eu faço numa termoelétrica, né? Esses aproveitamentos, né, tanto o disco parabólico, né, que é esse de baixo, que parece uma usina parabólica, né, ou essa calha parabólica, que o próprio nome está dizendo, é uma calha, que eu centralizo toda a reflexão que vai nos espelhos num ponto só. Ele não tem muito uso individual, eles são mais pensados para unidade de geração, porque ele requer um certo controle, né, e a tecnologia é um pouco mais rebuscada. Para nós, né, residenciais, ou na agricultura, ou de uso na pecuária, o mais utilizado é o sistema solar fotovoltaico, que é o que vai estar na próxima imagem aí, que eu também vou tentar ser bem rápido, né? Na verdade, vou ser bem simples aqui. Você usa, né, um material que a gente chama de semicondutor, eu não vou entrar no detalhe da eletrônica disso, que a natureza deu para esses elementos, né, que ao incidir sobre esse material semicondutor da forma eletrônica que ele é construído, ele cria o que a gente chama de uma tensão, que a gente também chama de voltagem, né? Ou seja, onde eu tenho uma tensão ou uma voltagem,
Se eu faço com que essa tensão use algum dispositivo que faça uma lâmpada, ou um motor elétrico, ou um carregador de celular, se eu consigo isso, se eu consigo o que a gente chama de fechar esse circuito entre esses dois pontos que tem uma tensão, ali tem uma corrente elétrica. Então, resumo da ópera: a energia solar fotovoltaica é uma possibilidade, né, que os materiais semicondutor, né, têm, né, é um uso que pode ser dado quando incide sobre esse semicondutor uma luz, ele faz surgir nos terminais dessa pequena célula uma diferença de potencial e dali também uma corrente elétrica. O que é que se faz? Esse desenhozinho mais embaixo, eu pego várias pequenas células, unidades dessa, e vou somando. Cada uma dessa tem entre 0,4 e 0,5 volts. Então, se eu juntar 10, eu tenho 5 volts. Se eu juntar 20, eu tenho 10 volts. Então, eu vou juntando várias células fotovoltaicas dessa e crio um módulo, né? E esse módulo, quando for sobre ele incidir a luz solar, ele vai fazer com que uma voltagem, ou seja, uma tensão, entre os terminais desse módulo surja. E se eu ponho ali algum elemento que consome energia, uma lâmpada, né, eu vou fazer essa lâmpada acender, eu vou fazer esse carregador acender, né? É isso a solar fotovoltaica. Dito isso, é muito simples, né? O grande problema vai estar em produzir essas células, né? Produzir essas células é que requer algumas condições, algumas tecnologias, recursos naturais também, elementos raros naturais. Então, Marco, eu vou ter uma primeira divergência sua aqui. Os ganhos ambientais não são ainda muito favoráveis, né? Se a gente pensar em levar para uma grande quantidade da população, porque esses sistemas fazem uso de recursos naturais, né? Inclusive usam elementos raros, e um problema ainda dessa tecnologia: na produção, ela requer muita energia para fabricar. Tá? E aí, quando chegar numa pergunta mais à frente sobre vantagem e desvantagem, a gente volta a discutir sobre isso. Então, a grosso modo, é isso. Então, um pequeno primeiro desafio, né? Eu tenho um Sol para incidir sobre esse sistema. Então, como o Sol varia durante o dia, ora ele gera muito, né? Já no fim da tarde ele gera menos, né? Isso durante o dia, ele tem um ciclo diário. De um mês para outro, a posição do Sol muda. Então, quem está mais perto do trópico, né? Tem quem está mais perto do Equador tem como é que eu vou dizer? Um perfil de como esse Sol se comporta. Quem tem mais distante. Então, o local é muito interessante. Quer dizer, o local é meio determinante. Nisso, o semiárido leva uma vantagem muito grande, né? Mas a gente não pode esquecer que ela muda durante o dia e ela também muda esse perfil durante o ano. Por isso a gente fala muito que as fontes renováveis, né, elas são intermitentes. E essas intermitências colocam sobre essa tecnologia esse desafio, né? Eu só tenho a fotovoltaica quando tem sol. Na hora que não tiver sol, o que faço eu? Aí descobrimos, aí fazemos uso agora da energia convencional da distribuidora. Então, não tem, eu uso a distribuidora. Por isso que isso facilitou muito, né? Por isso, esses 370 mil modos, porque todos eu instalo na minha casa e quando tem luz do sol, eu estou gerando, quando não tem, eu pego da concessionária. E aí o dimensionamento do meu excesso ou não, a gente vê um pouquinho mais na frente. Essa intermitência é um desafio, né? Bom, aí no futuro se fala em tecnologias de acumuladores, né, de bateria, que venham permitir que uma residência seja autônoma da rede de distribuição. Isso é uma perspectiva tecnológica. No momento, a gente, se quiser estar isolado da rede, eu tenho que ter acumulador. E gera outra dificuldade para quem vai usar, é o limite.
Na hora que eu instalo uma quantidade de placa, ela só vai poder gerar no máximo aquilo. Então, se eu quiser botar, chegou um amigo aí e quer ligar um grande som na casa para uma festa, não vai poder, porque aquela placa tem um limite. E isso foi sempre, né, um desafio para as comunidades rurais, né? Eu participei de uma discussão muito interessante na ANEEL, na época que estava falando do Luz para Todos, e a discussão era, quer dizer, vamos eletrificar com solar fotovoltaico? Vamos, mas você sabe que você vai criar um brasileiro, né, sem limites de consumo e um brasileiro limitado à quantidade de placa na casa. E aí, juridicamente, a Constituição não permite isso, né? Todos somos iguais, né? Pelo menos é o que a carta diz. Aí alguém diz assim, pô, mas é pior do que gerar essa diferenciação é não ter. Isso é que a gente precisa avançar, né? Nenhum cidadão tem esse mandato de decidir sobre isso. Então não adianta a comunidade votar e dizer, não, eu quero ser servido por um sistema eletrificado que não dá à minha comunidade o mesmo direito que dá uma comunidade urbana. Isso é um problema. Com uma geração distribuída, aí não. Aí a gente está na rede, né? Mas para os sistemas isolados, isso é uma dificuldade que a gente ainda tem de como classificar, né, um cidadão eletrificado perante a lei que define luz para todos, uma vez que a quantidade de placa define o máximo que ele pode usar. Né? Nós que temos ligado na rede, se eu troquei a geladeira por 2 geladeiras e 3 freezer, eu só faço, nem aviso a COSERN. Eu só boto na minha casa. E o sistema. Já falar fotovoltaica isolado, não vai poder. Bom, no futuro se pensa em tecnologias que venha a permitir essa independência. Então, a intermitência é uma coisa que se pode discutir. Um grande problema. Quer dizer, tem uma grande diferença aí, pelo que eu estou entendendo, Newton, assim, quer dizer, porque você pode, digamos, estar numa região que não tem fornecimento de energia e o sítio, a residência tem um sistema fotovoltaico ser alimentado por ela. Em outra situação é quando você está ligado à rede, né, e aí você pode usar tanto de uma quanto de outra. É o caso, eu imagino que você está falando, quer dizer, eu tenho 2 geladeiras, estou consumindo mais, mas aí a rede me sustenta, né, vamos dizer, o que vem da rua, né. E aí, assim, essa autonomia, né, tem 1000 promessas tecnológicas, tá falando de baterias agora, super potente, que vai dar. E assim, para quem pensa em se isolar da rede, eu vou ter que investir mais, eu vou ter que superdimensionar, eu vou ter que dimensionar minhas baterias para que ela acumule durante o dia um valor, no mínimo, igual que eu vou consumir à noite. E tem que ter os dias de chuva e os dias nublados. Então, né, a geração distribuída tem dado. Agora, na pergunta que você fez, tem uma imagem interessante, é assim, eu posso produzir minha própria energia e não ter mais conta de luz para pagar? Né? No próximo imagem que tem aí. Bom, eu posso, né? 2 maneiras. Quer dizer, se eu não quiser ter conta de luz para pagar, eu faço o uso isolado da fotovoltaica. Né? E não é no conceito de geração distribuída. Eu sou totalmente independente da rede. Minhas dificuldades, eu vou ter que definir claramente minha demanda, meus limites. Né? Eu lembro lá nos anos 90, a Fundação Teotônio Vilar que fez um projeto interessante com uma comunidade em Alagoas com fotovoltaica. E aí a comunidade era avisada e deixava claro que ela tinha um limite diário de uso. Né? E aí, sabe que a gente sempre dá um jeitinho depois. Por quê? Como eles eram isolados da rede, eles tinham que usar bateria. E a bateria tem um tempo de vida. Você não pode estar descarregando a bateria ao máximo, que aí ela vai, tipo um elástico que a gente vai puxando, ele vai. Chega uma hora que ela, né? O carro da gente é assim, 3 anos. E aí a Fundação Teotônio Vilar, no modelo de negócio que eles fizeram, os comunitários pagavam, não era uma conta de luz, pagavam um valor para que quando essa bateria, né, não pudesse mais ser utilizada, ele teria uma reserva para comprar, porque é um peso muito alto, né? Rural. Só que, amigo, a gente tem nossas manias, né? O que é que acontecia? A população começou a descobrir
que quando a bateria começava a descarregar, o disjuntor desarmava, acendia uma luzinha vermelha e dizia, ó, tá na hora de vocês desligarem tudo. Aí os caras aprenderam a ir lá no disjuntor e botar um palitinho. O disjuntor tentava desarmar, o cara queria ver o cara queria ver o fim do jogo, o fim da novela na TV. E aí, então, se a gente optar por ficar independente por completo do sistema distribuído, tem que pensar que o sistema que eu instalar vai limitar a minha demanda. Ou eu gasto muito, hiperdimensiono o sistema para poder ficar 4 dias sem sol, né? Eu vou gastar muito. Do contrário, né, eu vou ter que me limitar. Agora, para o conceito de geração distribuída, que é esse, Marco, que você falou, que a gente já tem 370 mil sistemas instalados, a ANEEL tem uma resolução, né, a 482 de 2012, que foi revisada em 2015 para 687, ela permite isso. Ela permite que qualquer, né, claro, atualmente você pode instalar até 5 megawatts, que é uma potência considerável, né? Então, o que a resolução diz? Eu posso fazer uso do sistema da distribuidora e também gerar energia, né, descentralizada na minha casa. Da seguinte forma, quando o meu consumo for inferior à minha geração, essa diferença eu injeto na rede. Então, o medidor conta, vamos dizer assim, o medidor gira para um lado. Quando chega no fim da tarde, que não tem mais sol, todo o meu consumo não tenho mais a minha geração, porque eu não tenho sol. Todo o meu consumo vem da rede. O medidor gira para o outro lado, fazendo a compensação. Certo? Então, esse medidor bidirecional, no fim do mês, ele vai te dar se você consumiu mais ou se você gerou mais. Se você consumiu mais, você vai pagar esse consumo que você teve, mais as taxas que a concessionária tem. Se você gerou mais do que consome, aí a gente não pode vender para a concessionária. Você cria um bônus, né? E esse bônus tem um tempo. Na resolução 2015, esse tempo aumenta aí para 60 meses, né? Ele era de... Deixa eu ver, eu tenho o valor desse bônus. Eu passo um tempo maior, isso está aqui na figurinha até, 60 meses. Chegar desses 60 meses, você não foi esse bônus, você perdeu, né? Eu tive uma colega, ela instalou um sistema desse na casa dela, no Rio de Janeiro, né? E ela muito ecológica, então ela quase pouco. E aí, na época, não era 60 meses, na época era 30 meses. E ela começou a ter mais crédito do que consumia. E ao chegar aos 30 meses, ela disse, vamos fazer o quê com esse bônus? Dá uma festa. Cria uma resistência, bota uma lâmpada, você não pode vender. Então, é bom projetar bem, né, para que você faça esse balanço. Então, o sistema lhe permite disso. Né? E não só com fotovoltaico, tá, pessoal? Pode ser eólica, pode ser algumas outras tecnologias. Então, você pode utilizar um sistema de até 5 mega. Opa, 5 mega é muito. Mas a legislação também permite o seguinte, você pode instalar um sistema fotovoltaico e compensar o excesso que você tem em vários outros endereços que seja você o titular da conta com seu CPF. Então, eu posso juntar um grupo familiar, diga, a gente tem uma casa que tem um telhado enorme, então vamos botar tudo no telhado daquela casa. Ah, mas excede o que eu preciso. Então vai ser o seguinte, o excedente eu vou descontar na conta do irmão, do cunhado, da prima, certo? Isso é uma. Com o mesmo CPF, eu posso compensar o consumo de outras unidades de consumo, contando que essas unidades de consumo estejam na mesma região da concessionária. Eu não posso estar em Natal...
Diga. Não, desculpa te interromper, mas só porque essa é uma questão muito interessante, né? Quer dizer, o que você está dizendo? Digamos, eu tenho um sistema desse instalado na minha casa, né? E eu estou produzindo mais energia do que eu consumo, né? Quer dizer, pelo que eu entendi, assim, se eu tiver outras contas minhas, né, de outras casas, quer dizer, se a casa do meu irmão, do meu primo, tiverem no meu nome como se a conta fosse minha, eu posso distribuir essa energia para eles. Pode descontar, né? Quer dizer, não distribuir propriamente, mas descontar na conta que eles pagariam, quer dizer, eles vão usar a energia que eu produzi, né, mais ou menos isso. Mas pelo que eu estou entendendo, assim, não, digamos, se eu só tiver a minha casa e não tiver esses outros locais, essa energia vai para a rede e depois de um tempo eu vou perder essa produção, né, quer dizer, ela vai ser usada em outro sistema e por outras pessoas. É isso mais ou menos, né? Isso. E me diz uma coisa, você vê alguma perspectiva, assim, disso, assim, de algum momento a legislação ser modificada ou isso evoluir para um sistema em que eu pudesse receber por essa energia que eu produzi, já que eu estou injetando ela na rede, né, e outras pessoas, outras empresas vão usar? Será isso tem alguma perspectiva nesse sentido? Eu acho a perspectiva futuro, pelo que a gente está vendo, a perspectiva é de endurecer um pouco mais, né? Uhum. Não de abrir. Eu acho essa perspectiva de você vender para a concessionária com essa estrutura tecnológica ainda não, né? O que está acontecendo, Marco, aí eu ia entrar nisso depois, mas eu vou falar aqui agora, é que quando a gente faz um balanço, quem está se apropriando desse incentivo do governo federal, né, do Estado Nacional, não vou dizer governo, é uma parcela da sociedade de maior poder aquisitivo. Porque ela tem como fazer esses investimentos. Então, de novo, né, a parcela de maior poder aquisitivo é quem vem se apropriando dessa facilidade que o sistema colocou, né? No final das contas, todos os custos necessários, reforço de rede, melhoria de proteção, no fim, aquela continha lá que dá a tarifa é dividido por todo mundo. Mas nem todo brasileiro tem aí 15, 30 mil reais para fazer esse investimento. Então, baseado nisso, há um certo movimento hoje no Congresso de fechar um pouco, né? Aí tem uma disputa, porque os defensores da fotovoltaica colocam muito pelo contrário, a gente está avançando. Mas, assim, eu fiz um estudo, quer dizer, aqui em Natal, a maior parte do sistema fotovoltaico estão instalados nos bairros de classe média alta. Então, de novo, a gente não conseguiu levar uma política pública para a parcela maior da população. Então, eu acho que, em vez da gente fechar, né, o arcabouço regulatório para isso, a gente tem que criar mecanismo para que essa outra parte da população também acessasse esses incentivos, né? Então, isso é um ponto, né, que a gente precisa, né, essa conversa aqui é para a gente também pensar novas estruturas regulatórias para isso, para que, de novo, a gente não só concentre em quem pode investir. Porque quem pode hoje investir 30 mil reais no sistema fotovoltaico, né? Então, isso é um ponto. Depois eu volto a isso, mas só uma outra modalidade é você também fazer uso condominial. Você tem um condomínio, reserva uma área desse condomínio para colocar um sistema fotovoltaico e cria cota. Vamos imaginar que seja 100 kW e tenha 100 domicílios. Cada um fica com 1 kW. Então, você rateia, né? Ou você cria cota. Não, eu quero ter 4 cotas. Então, a estrutura condominial também é. Ou seja, eu posso repartir entre os condôminos os percentuais da energia que foi gerada por aquele sistema. Aí, também é possível. Então, interessante isso. Já tem empreendimentos, eu vi um empreendimento recente, tem um investidor na Bahia que ele comprou um grande terreno e aí ele está vendendo lote. Na verdade, ele não vende, ele vende 1 metro quadrado de placa fotovoltaica. No caso, ele não é geração distribuída, ele vai vender energia na rede. Então, essas possibilidades bom, aí você pode fazer formas cooperativas. Então, a lei permite isso. E aí, dentro do que você falou,
Ela é a mais barata? Ela é a mais ecológica, né? Dentro daquele seu roteiro. Bom, aí a gente entra numa boa discussão. E aí eu vou colocar um ponto de vista a partir do olhar que eu tenho. Bom, os preços caíram muito, né? Porque praticamente você compra hoje tudo da China, né? Então, os preços caíram, houve uma política pública, né, que facilitou isso. Então, ela não é a mais barata, mas seu custo tem caído. Então, temos que ter uma atenção tamanha, né? Porque eu não sei no meio rural como é que está sendo, mas no meio urbano, cara, as empresas botam barraquinhas, né, de cachorro-quente, refrigerante para vender placa solar fotovoltaica. E te chega, assim, quanto é que você paga de luz? Pago tanto. Ó, se você investir tanto, em 5 anos você... Perfeito, né? A gente tem que fazer um estudo muito claro, né, de qual é meu consumo, quanto isso vai investir, e a gente tem que ficar muito atento ao tempo de retorno desse recurso. O mercado fala aí, em 3 anos e meio a 5 anos, você retira o que investiu, e como o sistema tem uma vida útil entre 20 e 25 anos, em 5 anos, você retira o que investiu, e você tem aí 20 anos de benefício. Só que, terminar desses 20 anos, você vai ter que reestruturar o sistema. Você vai ter também que se preparar para, o término dessa vida útil, você, né, reinvestir. Então, você tem que pensar também nesse gasto. Isso é um ponto. Outra coisa que preocupa, Marco, dentro desses 370 mil painéis, é qual a regulamentação para o descarte disso. Nós não temos ainda. Super importante isso. No futuro a gente vai estar vendo, se continuar como está, a gente vai estar vendo, né, do jeito que a gente vê casas assim, que a cobertura é telha de amianto ou é madeira, a gente vai ter casa com cobertura de placa fotovoltaica, porque a regulamentação não está clara. O que é que eu faço com as minhas placas fotovoltaicas ao término da vida útil dela? E aí a gente cai na questão ecológica. A questão ecológica tem 2 maneiras de ver, né? A história do copo cheio e copo seco, mas nesse pouco do copo cheio e copo seco aí, há uma certa desonestidade em ver o seco ou o cheio. Veja, se eu analiso as placas fotovoltaicas sob o ponto de vista de pegar no porto e trazer para minha casa, esquecer que da onde isso veio, ela é a melhor coisa ecológica. Tá? Eu vou no porto, né, pego o meu container com a placa e instalo. Beleza. Eu vou substituir todas as outras fontes no Brasil. Tudo bem, o Brasil ele é predominantemente hídrico, a nossa pegada de carbono é pequena? É. Mas eu não posso esquecer que essa placa vem de algum lugar. E hoje essas placas vêm da China. E a China tem uma base, né, uma matriz elétrica predominantemente fóssil a carvão. Então, nós temos um estudo entre as 21 usinas fotovoltaicas do IFRN e fizemos um estudo do tempo de retorno do carbono que é emitido para construir lá na China. A média está entre 22 e 27 anos. Por quê? Porque como o Brasil é um país de uma matriz elétrica limpa, é muito mais difícil compensar. Então, uma placa fotovoltaica que eu use na China é um ganho maravilhoso. No Brasil, esse ganho de carbono é menor. Não sei se eu me fiz entender. Porque sim. Então, o que a gente diz? Nós temos que pensar uma alternativa, né, de comprar placas fotovoltaicas de países de matriz limpa. Como não tem muito no mundo, né, nós perdemos onde nós poderíamos ter pensado, né, é para isso que existe um Estado Nacional, nós poderíamos estar na vanguarda disso, que nós produzimos energia elétrica com água. Então, as nossas placas seriam extremamente atrativas para o mundo. Já as placas chinesas não são atrativas. E o que é que o marketing faz? Esquece isso. Esquece que essas placas vêm de algum lugar. Não. Então, atentando isso, né, não está aqui ninguém que é contra nem a favor, não é isso. Mas é preciso pensar. Né? Ela faz isso acho que é super importante.
Desculpa, não, eu só pontuando, acho que isso é super importante, porque normalmente o que chega para a gente é a parte limpa, né? Sim, é uma energia renovável, ela é limpa, mas realmente essas questões que você colocou no começo e agora, quer dizer, essa placa é feita de algum material, que é um material raro, né? Como você disse. E essa questão de, quer dizer, dela vir de um lugar que suja o ambiente, né? Na sua própria produção e produz placas, né? Que produzem energia limpa, quer dizer, tem um balanço aí que não fecha muito bem também, né? Então é isso. Como é que os entes de mercado dormem tranquilo? Eles vendem a placa fotovoltaica esquecendo que ela veio de algum lugar. Se eu faço isso, os balanços são super positivos. Ela não emite nada na produção. Né? Na hora que ela instala, ela é zero emissão. Então ela mitiga tudo. Só que ela vem com passivo. Né? Então a gente precisa... Então, o que a gente recomenda é que uma política pública de incentivo à fotovoltaica tem que também incentivar a produção de placa fotovoltaica em países de matriz limpa. Se o país tem uma matriz limpa, a placa já vem suja. Algumas pessoas mais duras no texto já falam que nós estamos importando carvão sob forma de placa fotovoltaica. Isso que o pessoal da Besolar escuta, me cancela, entendeu? Mas é verdade. Desculpa, mas é verdade. Né? Eu acho que isso serve de exemplo, não é bom ou é ruim. Isso serve de exemplo para a gente pensar em como melhorar esse processo. Se eu faço balanço com eólica é muito mais limpo que a fotovoltaica. Né? Isso é um problema. Fora também o fato, né, de que as placas que tem aí, elas, no seu processo de produção, elas usam muito metais raros também. Então, o descarte delas tem que ser pensado já hoje. Nós temos que ter uma política pública de aterros ou de reservatórios para receber essas placas. Assim, qualquer tecnologia de geração de energia, quando ela começa a ficar muito usada, ela gera problemas. Não existe nenhuma forma de gerar energia completamente limpa. Ela sempre vai ter. O que nós fazemos é escalonar. O pior é tal combustível e a gente vai melhorando. Né? Mas isso fica. Essa discussão ecológica das placas é algo para discutir. Então, eu só quis trazer isso porque eu poderia também vir para cá e pensar a placa só quando chega no porto. Era a maravilha do mundo. Mas não é. Isso é um ponto. Né? Não, isso é super importante. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, inclusive quando a gente imagina, né, uma alternativa de uso disso num projeto para desenvolvimento de comunidades, né? Porque eu fico pensando que a gente tem várias possibilidades, né? Desde um uso da energia, né, como acesso à energia para locais que não estejam ligados, não estejam conectados, até como uma fonte de geração de renda, talvez, se a gente conseguir modificar essa questão de legislação, quer dizer, se de alguma forma se acha um caminho para as comunidades conseguirem gerar renda, né? E também para formar gente, né, Newton? Que eu acho que assim, isso também seria uma possibilidade, né? Eu acho que essas conversas que a gente vem tendo sugerem muito isso também, né? Quer dizer, é um mercado crescente, né? E seguramente vai precisar de mão de obra para isso também, né? Então as pessoas conhecerem a tecnologia também é importante, né? Eu acho que esse é outro ponto interessante aí para gente pensar, né? Isso, Newton, você estava falando daquela questão trazendo um pouco, né, para a questão assim do contato com as comunidades, e a gente tem várias perguntas já, viu? Depois no final vou abrir para a gente ir respondendo. Você estava dizendo, quer dizer, que na verdade as classes mais favorecidas é que estão tendo acesso hoje, né, que estão conseguindo usar as placas e ter os sistemas instalados, inclusive porque é um valor alto ainda, né? Eu tenho, quer dizer, as coisas que eu li mostram, assim, me trouxeram umas informações também, assim, que já tem incentivos de ICMS e tal, e imagino que quem esteja acessando também sejam essas pessoas, né?
Mas, assim, num futuro próximo, a médio prazo, a curto prazo, talvez, quer dizer, uma comunidade podia entrar num negócio desse, por exemplo, você citou um condomínio, né, por exemplo, aí no condomínio tem uma organização, um CNPJ, vamos dizer, que é daquele conjunto de todo mundo, né, numa comunidade, uma associação comunitária, por exemplo, poderia ter um empreendimento desse, quer dizer, isso seria viável? Eu acredito que a gente tem que começar a pensar, né, em saídas regulatórias para isso. Quer dizer, não pode pensar uma comunidade na mesma lógica que pensa um morador urbano que quer a fotovoltaica só para reduzir sua conta. Né? Isso a gente tem que pensar. Porque dentro disso eu volto para aquela questão, né, da escassez e da abundância. Quer dizer, a população do semiárido sempre foi pressionada a deixar esse espaço, né? Essas correntes migratórias que a gente escuta, né? Em função de seca, historicamente ela foi meio que levada a sair desse território devido à seca e escassez de água. E agora esse território apresenta um atrativo global, que é excesso de energia, eólica e solar, e se nós não tivermos cuidado de ter uma regulação, né, que faça com que essa comunidade tire o proveito disso, né, a gente pode de novo estar pressionando por um novo êxodo. Né? No estudo que a gente fez recente, não para solar, mas para eólica, a gente mostra que na região daqui do Rio Grande do Norte, de maior área eólica, a área plantada diminuiu. Porque a população arrenda sua terra, né, que já não era uma terra com esse atrativo todo, e ela sai daquela terra, pega um valor de arrendamento de R$ 1.200 e vai para a franja dos municípios próximos. Então, quando você fala isso, eu acho que isso é interessante. Independente da regulamentação permitir ou não, nós temos que propor, né, ao parlamento uma regulamentação que olhe o semiárido agora como um espaço de abundância. E que essa abundância seja apropriada pela sua população. Porque o que vai acontecer, Marcos, se a gente não fizer nada, nós vamos vender as nossas terras do semiárido a preço baixo, porque a lógica é o seguinte, já não dá nada mesmo, pelo menos gera energia. Quer dizer, a gente volta, né? O que está em jogo não é a terra, a produtividade dessa terra, é a bacia aérea, é o que está acima dela, né? Mas para poder fazer uso, eu imobilizo essa terra. Então, eu acho que você está falando interessante. Mesmo que a legislação crie barreiras a isso, nós precisamos, né, todo mundo que está aqui conversando com a gente hoje, estruturar propostas de política pública para que a população desse território seja a real destinatária desses benefícios. Porque senão não vai acontecer. Né? Nós estamos tendo essas terras no semiárido, né, e promover novos êxodos para as franjas da cidade, porque a energia solar fotovoltaica vai ser apropriada por quem tem. Então, a gente tem discutindo várias possibilidades. Você pegar comunidades e pegar área que não tem uso comum mesmo, né? Criar um espaço de geração de energia, né? A regulamentação não permite isso, mas vamos mudar a regulamentação. Né? E colocar essa comunidade. Eu fico imaginando, uma comunidade deve ter uma área, sei lá, eu vejo aqui no Seridó, uma área de tabuleiro que não vai dar nada mesmo, né? Pedra. Então eu posso pegar aquela área e fazer minha geração fotovoltaica. E vender, né? Diferente daquela regulamentação da distribuída, e vender para a entidade municipal, por exemplo. Em vez de ela comprar da concessionária, ela comprar dessa comunidade. Né? E repassar para a comunidade esse recurso. Mas não pode ser só isso. Né? Eu fico preocupado que é só botar placa fotovoltaica. A gente vai ter que criar, e nisso eu acho que a Rede Federal da Educação Tecnológica, os IEFs, tem um papel fundamental nesse processo. Você tira o Rio Grande do Norte, nós temos 21 ou 22 IEFs. Ele está ramificado no território do Rio Grande do Norte. É o IEF Paraíba, o IEF Pernambuco, o IEF Ceará. Então, a gente não pode só pensar em trazer a tecnologia. A gente vai ter que criar, formar formadores. Formar o eletricista instalador, sim, mas formar dentro das universidades, né, grupos de pesquisa que possam desenvolver inversores, disjuntores,
equipamentos eletromecânicos, né, que faça isso funcionar. Senão a gente vai comprar tudo no Alibaba, da China, como está sendo feito. Uhum. Mas vai ter algo lá em cima da sua casa que você não interage. Né? A gente tem um estudo aqui nessas... Parece surpresa, mas uma pesquisa que a gente está fazendo, as 21 unidades do IF têm solar fotovoltaica. E fizemos uma pesquisa com professores e alunos, menos de 40% conhece que tem ali. Porque como ela é fotovoltaica, ela não faz barulho, ela não quebra, ela simplesmente é esquecida lá no teto. Então, eu entendo a chegada da fotovoltaica na região semiárida, né, se for para a população se beneficiar dela. Não só instalando, né, mas produzindo equipamento, produzindo conhecimento. Porque senão é como comprar geladeira. Vai ter a geladeira lá, quando quebra não sabe consertar. O que você coloca eu acho fundamental. A gente precisa, de fato, se debruçar sobre a regulamentação para que a gente mude isso. Procurar as nossas bancadas de deputados e modificar. Hoje não pode, mas amanhã pode. Por que uma prefeitura não pode comprar a energia gerada? Né? Ah, não. Se for para comprar, tem que... Né? Até recentemente, no Minha Casa Minha Vida, tem uma experiência que aí foi também botada no saco. Né? As experiências... Esse é um problema do nosso Estado. Né? Muda a gestão, tudo que é bom e que é ruim, joga fora. Então, a gente começa do zero de novo. Então, tem uma experiência interessante. Na Bahia, eu lembro já a cidade, onde um condomínio do Minha Casa Minha Vida, né, foi usado como experiência, instalaram o sistema fotovoltaico, instalaram um eólico. E a geração não era para autoconsumo, tá? Era para vender na rede. Né? E aí, a Caixa Econômica se encarregava de comercializar, porque é outro modelo. Né? Em troca disso, uma parte do recurso era dividido com os moradores, outra parte era para capacitar e formar os seus jovens, né? E outra parte era um fundo de reserva para quando o sistema desse problema. E aí a experiência estava sendo um sucesso em Juazeiro. E depois mudou a gestão federal, a Caixa se desinteressou, e era um outro modelo, porque lá a comunidade gerava e vendia no mercado. E a Caixa servia de... E só foi possível porque a Caixa investiu com fundo perdido. Era um projeto piloto. Que a gente tem que se debruçar sobre isso, Marco. A gente tem que pensar novas alternativas. Se a ANEEL regulamenta assim, vamos propor diferente. Uma coisa diferente, claro. Se colocar pela regulamentação que está, só fica para quem tem grana em investir. E acho que as comunidades podem. E digo, a gente pode... É minha preocupação, né? Não é só trazer placa fotovoltaica e sair botando na casa das pessoas. Isso não resolve o problema. Essa chegada dessa tecnologia tem que modificar a estrutura da produção de conhecimento. Né? Está nos institutos federais para desenvolver pesquisa, né? Se a palavra é essa, tropicalizar os sistemas. Né? Tudo bem. Os especialistas colocam que nós perdemos a corrida pelo sistema fotovoltaico. Pelas placas. Perdemos. Né? Está na China. Não é à toa que a Alemanha também fechou a fábrica da Siemens, está tudo na China. Beleza, perdemos. Mas tem todo um universo de dispositivos que ficam no entorno do sistema fotovoltaico que a gente pode estar produzindo. Pode desenvolver. Voltado para a nossa região de baixo custo, né? Sistemas de conexão, controladores de carga. A gente tem que desenvolver isso. Né? Por isso que eu digo assim, as comunidades podem ser esse grande atrativo junto aos institutos federais. Isso eu acho que é um ponto. E aí acho que te responde um pouco aquela pergunta que você tinha colocado, a energia solar, a energia do futuro, ela pode chegar à principal fonte? Ela tem um pequeno gargalo de ser a principal fonte, porque hoje já não se discute mais assim uma fonte, né, homogênea. Hoje se discute uma cesta de alternativas. Porque cada região tem uma vocação. Né? A região do semiárido tem uma vocação para eólica e para fotovoltaica, não tem para biomassa. A região sul tem... Então, o mundo hoje se pensa, né,
que nós tenhamos uma cesta de alternativas, né, que possa permitir. Então, não acredito que ela vai ser a única fonte. Ela pode ser uma dessas fontes, né, que venha a contribuir para isso tudo. No semiárido, ela não tem discussão. Eólica e fotovoltaica dominam. Quase a totalidade da geração eólica está no semiárido. E é o mesmo movimento que dá ao semiárido esse potencial eólico, né, o movimento natural, climático, é que dá a fotovoltaica. Agora, da forma que está chegando, né, é completamente apartada das comunidades. As comunidades são as últimas a saber dos investimentos. Né? O que fica só é arrendo, não arrendo, pago pelo arrendamento. Então, acho que a gente tem que inserir essa população, né, que inventaram esse semiárido de escassez, inventaram e nutriram, né? Que a gente sabe que a gente é o que é por toda uma política pública dos anos 40, né? Que tornou a gente o que é. Né? A cultura da seca, os romantistas da seca, o vestiário da seca, a culinária da seca. Isso cansa um pouco. A gente tem que fazer como o professor do Valdir, a gente tem que explodir esse Nordeste e recriar outro. E um dos caminhos pode ser via energia. Temos. Né? Mas da forma que está, não tem uma... A gente não mudou a forma de... Né? E aí a pergunta se vai existir empresa de produção, empresa de distribuição. Isso é outro gargalo, sabia? Por exemplo, tem um colega que ele mora na Flórida e a regulamentação só permite ele a gerar 30% do consumo. Por quê? Por mais que a gente queira acabar, né? Mas, como eu falei, como é uma fonte intermitente, eu vou ter que ter sempre uma outra fonte para suprir a ausência dessa fonte. E a fotovoltaica é muito clara. Né? Metade do dia não tem sol. No mínimo, metade do dia. Então, eu vou ter que ter sempre uma fonte para complementar. A eólica, beleza, ela gera dia e noite, mas tem período do ano que gera mais, período do ano que gera menos. Então, esse seguro que é o sistema de distribuição, né, com as tecnologias que se tem aí, ele vai perdurar por muito tempo. A lógica não é acabar com a distribuição. É como o plano de saúde, né? A gente paga o plano de saúde e não quer usar, a gente paga. Então, a gente hoje, mesmo tendo fotovoltaica, a gente vai ter que pagar a concessionária, porque é ela que dá a garantia na ausência desse sol. É um seguro, né? É um seguro, isso. Né? Rapaz, eu acho, Newton, que assim, acho que o ponto mais nevrálgico, mais importante que a gente tocou nessa hora toda de papo é essa questão de como é que a energia, né, fotovoltaica e a instalação, o crescimento desse setor, ou seja lá como for, pode ser uma coisa que seja inclusiva para a população, né, e não o contrário, né, que gere oportunidades de geração de renda, de distribuição de renda, né, que se transforme em uma tecnologia que beneficie a todo mundo e não alguns nichos, né, como você está falando. Eu estou chamando a atenção em cima disso porque eu realmente acho que esse é o ponto mais fundamental, assim. Eu acho que a tecnologia por ela é muito sedutora, assim, né, a gente olha, é muito interessante como é que funciona, é uma coisa que dá uma perspectiva de, nossa, eu posso gerar a partir do sol, né, que é uma coisa que tem muito para todo mundo e tudo, mas eu acho realmente que dependendo da forma como isso se desenvolver, ela vai se tornar uma tecnologia exclusiva, de novo, ou seja, a gente vai excluir as pessoas, né? Não vai gerar distribuição de renda e tudo. Eu acho que realmente esse é um ponto nevrálgico, assim, que a gente tem que pensar muito. E aí, até comentando para a turma das comunidades que está assistindo a gente, quer dizer, essa é a grande preocupação, né? Essas conversas que a gente tem tido com o Newton, né? A gente está um pouco conhecendo, pensando em possibilidades, em como que não tem nenhum projeto definido, nada assim, mas é muito nesse sentido que a gente pensa, né? Como é que a gente consegue mudar esse cenário, né? Como o Newton está falando, como é que a gente... não existe legislação hoje, mas como é que ela pode passar a existir? Ou como é que a gente consegue uma forma de fazer isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Esse caminho que a gente tem que fomentar, né? Talvez tenha sido mas eu acho que o espaço semiárido é um espaço diferente no país. Se a gente estivesse falando aqui do Pampa, né, eu talvez não tivesse sido tão... Mas é que a gente tem
nós temos um espaço, né, que temos que reparar esse processo de desenvolvimento que foi condicionado a esse território. Talvez o espaço de reparação seja agora, né? A oportunidade, né? Escassez e abundância. Porque o processo que levou o semiárido a ser o que é, foi um processo de política pública, decidida lá atrás, onde todo o carregamento de financiamento industrial desse país ia para o eixo sul-sudeste. Eu não estou também querendo dividir, não é isso. Mas, historicamente, é isso, né? O excedente, e aí, se você for na obra de Celso Furtado, isso está muito claro, né? Todo o esforço do Estado Nacional foi para o desenvolvimento industrial de São Paulo, né? E a gente era tratado a ser carne claro, né? A gente conhece essa história, né? As lideranças políticas da região, não à toa que a maior oposição à Sudene não veio do Sul-Sudeste, veio dos nossos próprios gestores do Nordeste. Do Nordeste. Essa realidade que você coloca agora sobre o semiárido, sem brincadeira, eu fico muito empolgado. Eu acho que é a hora da gente se organizar e dizer não. Essa energia é nossa, né? O petróleo não era nosso, o país, a energia é nossa. É a hora da gente reestruturar a ocupação, quer dizer, não a ocupação, reestruturar a apropriação desse bem, que é coletivo, e é da população do semiárido que pagou com a sua história esse preço até hoje. Então, agora, na hora do bem, a gente vai ficar na mesma coisa. Quando era na escassez, nós éramos os que tinham que ficar aí, que nós éramos os resilientes. Quero tirar parte da abundância. Então, acho que a gente tem que pressionar mesmo para que a regulamentação, né, do aproveitamento dos recursos solar e eólico no semiárido, ele se dê, né, tatuado da nossa história. Aí agora não. Agora, eu acho que agora é a hora da gente redefinir isso. Agora é hora de distribuir, né? E a comunidade tem que dizer não, sabe? Essa energia é nossa. Né? Nós não somos isso, né? Não somos. Então, e isso é um processo de construção mesmo de um pensamento, né? Porque eu fico muito preocupado, porque se a gente não fizer nada, nós vamos ter as nossas terras ocupadas por grandes empreendimentos fotovoltaicos que imobiliza uma vasta área e as comunidades vão vender pelo preço que cabe, né? Um preço baixo, porque é uma área, né, sem muito atrativo, que não... Bom, não, um gigante atrativo, porque ter energia sobre ela é fundamental. Claro. Precisa viabilizar o alcance a essa tecnologia, né? Que esteja na mão dessas pessoas e não de outras, né? E aí a gente é muito das outras questões. Não sei, você tem perguntas, que eu vi que tem algumas perguntas, a Bia está aqui, a Edinaldo está aqui, Richard está aqui, tem um monte de gente. Olha, tá sendo um sucesso, viu? A gente está recebendo um monte de pergunta, participação do pessoal das comunidades também, várias perguntas, vários comentários. Eu acho que dá para fazer, inclusive, uma segunda edição, viu? Tudo bem. Você vai fazer algumas perguntas dessa? Como eu leio as perguntas? Então, eu acho que seria interessante a gente abrir, o pessoal está me mandando aqui, Neilton, abrir a participação da turma também, né? Olha, deixa eu ler algumas aqui para você. Tem alguns comentários, né? E tem algumas perguntas, né? Algumas mais de questões técnicas, né? Alguns comentários sobre políticas. Deixa eu ir botando aqui, deixa eu ver quantas tem, que não vai dar para fazer todas, pessoal, né? Mas eu vou selecionar aqui, fazer algumas perguntas, e o que a gente não conseguir responder, eu quero lembrar para vocês que dá para entrar lá na Rede dos Saberes, né? www.rededosaberes.org.br, e deixar a sua questão lá, que a gente vai respondendo, vai trazendo as respostas, as questões para vocês, tá? Mas deixa eu chegar aqui, deixa eu ler aqui, olha. Espera aí. Aqui, olha, eu tenho uma pergunta do Giovanni Otaviano, lá de Riacho de Pedra, em Pernambuco, na cidade de Cumaru. Olha, existem empresas que fazem essa instalação? Temos que comunicar antes a distribuidora ou posso implementar sem essa permissão antes? Quer dizer, ele está perguntando aqui da instalação, né? Como é que funcionaria para ele instalar isso, né? Se você, mais técnica, né? Se você vai fazer uso da geração distribuída, né, isso tem que ser solicitado, né, tem que ser comunicado à distribuidora, sim.
né? Você não pode instalar e só mandar a distribuidora vir fazer essa ligação. Então, é um processo que ela aprova, porque depende da sua potência, depende se vai ser necessário, dependendo da potência, fazer reforço de rede ou não. Então, agora, se você quiser fazer de forma isolada, aí não, você compra, instala e coloca. Mas, em geração distribuída, você tem que ter esse processo com a concessionária. Bacana. Olha, tem uma outra pergunta aqui do Eglis Araújo, que é o nosso agente lá da Paraíba e Ceará. Olha, gostaria de saber se durante o dia meu consumo é da minha geração e o excedente vai para a rede, ou toda a energia produzida vai para a rede e em seguida é devolvida. Não, só vai para a rede o seu excedente, né? E quando você tem déficit, vem da rede. Então, o que você gera internamente já fica... Porque para gerar, vamos dizer assim, para a energia elétrica que circula, ela não diferencia muito, mas, na realidade, o que você consome interno fica, o excedente vai para a rede, ou quando você tem... Por isso que o medidor ele é bidirecional, né? Gira para o lado. O sistema de medição pode também vir a ser outro no futuro. Ele conta a entrada e a saída, né? Tem vários comentários aqui também, Neilton, eu vou ler alguns aqui para você. Olha, do Edinaldo Pereira, ele faz vários comentários aqui. Olha, existem empresas que instalam usinas e vendem energia gerada, né? Veio como uma afirmação aqui, eu não sei se talvez seja uma pergunta, mas existem empresas que instalam usinas e vendem a energia gerada, né? E ele diz também que tem uma discussão que vem tomando corpo que faz o produtor de energia pagar pelo uso da rede de transmissão, né, desse mesmo produtor. E te parabeniza aqui pela abordagem, fala que são fundamentais esses esclarecimentos que você está colocando aí. Edinaldo é bom, assim, então depois eu converso em casa com ele, é uma pessoa muito querida. Ele está coberto de razão. Aí, só diferenciando, porque o que o Edinaldo está falando por exemplo, do que acontece no Mineirão, que tem um sistema fotovoltaico instalado em cima, no conceito de geração descentralizada. Então, ali é uma usina que ele vende, né, ele pode vender num contrato bilateral, ou ele pode vender no mercado. Então, e para isso ele faz... É outra modalidade de regulamentação. Então, para isso, você paga também o pedágio de rede, mas para as fontes renováveis tem um certo desconto, tem uma regulamentação que favorece, né? É isso que eu estou falando. Quando eu falo aqui da história da ocupação do semiárido, não é com a geração distribuída. Eu estou mais preocupado com as formas descentralizadas de geração, onde eu faço condomínios, onde eu faço grandes... Né? No Ceará tem parques já grandes, o Rio Grande do Norte está a ser pensado. E aí Edinaldo toca num ponto interessante. A descentralizada, tudo bem, é mais para o uso residencial ou comercial. Mas os empreendimentos fotovoltaicos que demandam uma área maior, esse a gente tem que estar também de olho como é que eles vão chegar no semiárido. Marcos caiu aqui. Vou dar uma enroscadinha aí no áudio, mas acho que voltamos, né? Voltou. Tá joia. Vamos lá, tem mais um comentário aqui, Neilton, da Cícera, tá te parabenizando aqui. Excelente explanação, Neilton, muito importante a sua fala, parabéns. Eu que agradeço. Tem vamos ver aqui, uma pergunta, cadê? A Marilene dos Reis está fazendo uma pergunta aqui também. Ela está perguntando: olha, essa energia, né, essa energia fotovoltaica, no tempo de chuva não falta, não? A pergunta dela. Que é um pouco o que você disse também. Se você tiver no modelo de geração descentralizada, você vai ter a sua concessionária, a Coelce, a Coelpa, ou a Coserve, que vai te fornecer quando não tiver sol. Então, isso é... A próprio dimensionamento, você que faz o seu. Quer dizer, eu quero gerar 100%, 20% do que eu consumo, né? Porque quando não tiver. Agora, quem opta por sistemas isolados, aí vai ter que pensar muito bem a quantidade de placa que vai colocar. Se eu quiser uma autonomia de um dia sem sol, eu vou ter uma determinada quantidade de placas. Se eu quiser uma autonomia de 2 dias, 3 dias, eu vou ter um investimento muito maior. Então, o sistema isolado, é tanto que o sistema isolado, que a gente começa aí nos anos 80, ele avançou pouco, porque tinha essa limitação, né? Eu não podia comprar
uma segunda geladeira, porque as minhas placas não permitiam. Então, resumo da ópera. Se for no sistema de geração descentralizada, não. Você, chovendo ou não tendo sol, a rede tem. Agora, no sistema isolado, que é muito mais comum de ser visto nas cidades ou nas fazendas ou nos sítios que não tem a rede, aí o dimensionamento é importante para prever quantos dias eu quero ficar sem sol, e aí quem vai dar conta disso é a minha bateria. Uhum. Interessante. A Marilene também está complementando aqui a pergunta dela, Newton. Ela está perguntando o seguinte: se a energia solar é mais potente que a outra. Acho que vai um pouco nessa mesma direção, né? Não, a questão da potência de qualquer é a capacidade instalada que eu projeto. Né? Claro. Uhum. Porque essas energias que eu falei, essas energias intermitentes, as energias renováveis como solar e eólica, elas têm baixa densidade, ou seja, ela gera pouco por metro quadrado ocupado, né? Quer dizer, uma tonelada de carvão ocupa uma tonelada de carvão ocupa uma área aqui, ou para eu gerar o mesmo que essa tonelada de carvão, eu tenho que ter uma área gigantesca, não sei se gigantesca, mas ocupado com fotovoltaico, ou seja, para eu gerar o mesmo quilowatt com fotovoltaico, eu ocupo uma área muito maior do que hídrica, eu ocupo uma área muito maior do que outra tecnologia, do que uma termoelétrica. Então, ela demanda de bastante área. Bacana. Newton, olha, tem bastante pergunta, viu? O pessoal está realmente empolgado aqui com a live, né? Infelizmente, pessoal, a gente não tem tempo para fazer todas as perguntas, né? A gente fez algumas aqui, as que foram chegando, mas eu vou repetir aqui para vocês, né, o endereço lá da Rede dos Saberes, www.rededossaberes.org.br. Quando vocês entrarem na página, logo vocês vão ver já um banner, né, desse assunto, é só clicar lá para entrar no fórum. Deixem lá suas questões, a gente vai procurando responder vocês, né, porque eu acho que isso é uma medida de sucesso, viu, Newton? Assim, quando o pessoal se envolve, como eles estão se envolvendo aqui, porque foi muito bom. Né, isso é muito bacana. Eu acho que tem muita questão técnica, assim, inclusive, né? O pessoal está muito curioso. Alguns estão afirmando aqui, olha, o Egres mesmo afirmou, né, que instalou na casa dele, que fornece para 4 residências, e que é a melhor coisa que ele fez até agora. Então, eu acho que a gente pode pensar, inclusive, né, em trazer alguma experiência de caso numa próxima, por exemplo, né, e deixar esse espaço aí para vocês irem interagindo logo depois também. A gente está tendo que chegar e se encaminhando para o final aqui, né, por conta da questão do tempo. Aí eu queria, Newton, deixar aí você fazer as suas considerações finais. Não sei se ficou alguma coisa para a gente, para complementar, se tem mais algum comentário que você gostaria de algum ponto que a gente não tenha tocado, reforçar. Só da última pergunta, eu acho que faltou finalizar. Não. Um quilowatt de uma tecnologia ou de outra, a potência é a mesma. O que muda é a quantidade de recurso natural que uma tecnologia faz uso para ter aquilo, ou a quantidade de área que ela ocupa para poder ter aquela mesma potência. Mas, para potências iguais, né? É porque eu lembro uma vez, essa história de tecnologia, eu recém-formado, né? A gente trabalhou num projeto de levar, nós instalamos 100 sistemas solar fotovoltaico no Rio Grande do Norte, dentro do projeto do PRODEEM, junto à Secretaria de Recursos Hídricos. E eu, assim, recém-formado, né, achando, né, meio com o espírito de Prometeu. Prometeu é um mito aí, né, da mitologia, que ele é o símbolo da engenharia, assim, porque Prometeu leva o fogo para a humanidade e a gente acha que via tecnologia a gente resolve tudo. Então nós somos num assentamento do Sem Terra e vamos levar para esse assentamento a eletrificação de uma escola, né, e do bombeamento de água para aquele assentamento. E eu me achando, né, eu próprio Prometeu com a chama do fogo. E quando eu cheguei na comunidade, assim, a liderança disse, olha, a gente precisa fazer uma reunião com a comunidade. E fizeram a reunião e na volta disseram, não, a gente não quer o sistema fotovoltaico. Como não? Eu estou trazendo a solução para o seu problema. Ele dizia assim, olha só, a gente tem um motor a diesel que o filho de seu Zé lá da Cacimba, era o nome, não esqueço disso, ele vinha aqui com a chave de fenda e uma chave de boca e ele resolve.
numa outra comunidade colocar essa tecnologia, e quando queima tem que vir um gringo, naquela época era assim, tem que vir um gringo para instalar. Então, né, essas soluções tecnológicas, ela tem que dialogar muito com esse comunitário. Né? Então, esse diálogo tem que ser. Porque no processo urbano, a coisa é diferente. Eu pego o celular, né, nem me telefona mais, manda um WhatsApp, a assistência técnica vem, mas no meio rural a realidade não acontece desse formato. Né? Exatamente. Então, a gente precisa também, primeiro, estruturar uma rede, né? Uma rede de conhecimento. Né? A gente tem que fazer o uso dessa rede de institutos federais para, assim, como é que eu posso dizer, plantar essa tecnologia nesses espaços. Para não ficar essa coisa distante da gente, bota na minha... E a fotovoltaica tem essa dificuldade, como ela não tem barulho, nada, ela é estática, nada mexe com nada, ficou lá, a gente nem sabe que tem. Então, eu acho que a gente precisa, Marco, talvez para finalizar, não é, a gente tem que parar com essa coisa assim, é bom e é ruim. Né? Acho que assim, tem coisas boas, tem coisas que é preciso discutir, né? Mas fundamentalmente, a minha preocupação hoje com fotovoltaica no semiárido, eu vou repetir novamente, é quem vai se apropriar desse benefício. Porque os moradores urbanos de mais alta renda já se apropriaram disso. Agora, como a gente leva isso? Né? Porque se deixar só para o mercado, não vai chegar. E como a gente leva, e isso modifica o espaço. Como é que essa tecnologia pode modificar essa relação dentro do espaço semiárido? Né? Ou a gente vai trazer a tecnologia e fazer como televisão, fazer como o ar-condicionado, que a gente compra tudo de fora. Será que a gente não pode... Né? É isso. Será que a gente não pode fazer as comunidades também se apropriar desse benefício? E não estou falando aqui em nada dado, sabe, caridade não está resolvendo nada, porque a gente está numa pandemia, caridade não está resolvendo. Né? O que resolve é política pública. Eu acho que a gente tem que ter uma política pública para chegada, né, para a expansão da fotovoltaica no semiárido. Porque, não sendo assim, é mais uma que a gente tem, entendeu? É mais uma. A gente não produz nada disso, a gente vai comprar tudo de fora. Né? E alguém falou aí que já tem um sistema muito bom, é legal ter, mas é também ter isso claro, né? Esse sistema que eu tenho, quais são as preocupações que eu tenho que ter com ele? Primeiro, eu tenho que ter uma preocupação, com 25 anos eu tenho que trocar. O que é que eu vou fazer com as placas que eu tenho lá? Porque a gente é mania do que a gente não quer, a gente dá para alguém que está, né, na cadeia alimentar ali embaixo pegando. Então, a gente tem que ter uma política de uso e descarte dessas coisas. Senão eles vão estar espalhados pelo semiárido aí também. Então, eu acho que eu acho que a tecnologia tem um potencial gigantesco, mas a gente participe dessa chegada, sabe? Não sejamos só um consumidor passivo disso. Porque tem uns programas que dizem assim, vamos instalar fotovoltaica em 10 mil casas. Tudo bem. Alguém vende, alguém instala, e aí? Quem dá manutenção? Quem fornece peça? Então, a gente, novamente, cria uma tecnologia de dependência outra vez. Eu acho que é isso, para concluir. Assim, agradecer muito, assim. Tem colegas, algumas pessoas muito queridas aí assistindo, Pia, Velô, tá? E a gente está meio afastado, esses dias não tão fáceis, né? E para todo mundo aí que vamos, né? Que precisar contar comigo, eu estou disponível, né? E vamos ver se a gente supera esse momento tão duro nesse país, né? E que a gente possa voltar a discutir isso. Só agradecer. Sem dúvida. Eu acho que a gente está nessa missão, né, de pensar essas coisas que você tá colocando. Acho que elas são fundamentais, são super importantes. Eu acho que nessa discussão também, Neilton, um esforço que a gente sempre faz é trazer a comunidade também para discutir isso junto, né? Eu acho isso fundamental, porque nesse ponto que você tocou, de uma tecnologia, às vezes o cara prefere o motor a diesel porque ele sabe consertar e não a outra tecnologia porque tem que vir o gringo, né? Isso a gente vê acontecer demais, né? Esse mesmo exemplo, a gente pode pegar esse modelo e citar ele em outras áreas, em outras tecnologias, isso acontece muito, né?
E eu acho que a gente está nessa missão de discutir essas coisas e nessa missão de trazer a comunidade para discutir isso junto, porque eu acho que a comunidade junto com a gente ajuda a isso não acontecer, né? Eu acho que isso é fundamental, né? No mais, eu queria te dizer que, olha, foi incrível a conversa. Eu acho que assim, a sua apresentação foi muito bacana. Eu acho que desfaz alguns mitos para a gente, né? Assim, de como é que as coisas funcionam, traz questões que não são óbvias, né? Que não estão aí na divulgação geral do tema. Isso eu acho que é fundamental também. E acho que tem pano para manga, né? Eu acho que dá para a gente conversar muito sobre esse assunto. A gente já esteve conversando aí nos bastidores, né? De repente pensar em alguém, uma pessoa que pudesse trazer um caso, né? Apresentar um caso prático, né, uma coisa que tenha uma experiência, né, prática também, acho que enriqueceria muito. A gente vai pensando nisso e acho que a gente pode, inclusive, produzir outros momentos aí, né. No mais, Neilton, eu queria te agradecer muito, né, acho que foi super bacana, muito obrigado. A gente pode contar com a gente também e vamos seguir nessa jornada aí, todo mundo junto. Muitíssimo obrigado. Um abraço a todos e todas. E todos. E todos, exatamente. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês também, quem está assistindo, o pessoal das comunidades, das redes dos COEPs estaduais, os amigos da rede, as pessoas que chegaram aqui, os amigos, né, do Neilton, as pessoas que estão conhecendo a gente hoje, né, que conheceram nesse evento. Visitem lá a Rede dos Saberes, acho que é um local bacana, interessante de interação, né? Queria agradecer também a turma que trabalhou para essa live acontecer, né? A Silvia Souza e a Marcele Fabiano aí, que tiveram aí na técnica e na animação, coletando as perguntas, animando, passando o link, divulgando para o pessoal, e para os agentes também, né? O Vandeilson Pedro, o Murilo Siqueira, o Eglis Araújo, pela mobilização aí das comunidades, né? De fazer essa notícia aí da live correr também, né? Então, muito obrigado para vocês. Lembrando, pessoal, que vocês todos podem ir sugerindo lá na Rede dos Saberes outros temas, né, que vocês acham que seja de importância, a gente vai pensando neles e produzindo outros eventos como esse, né, outra live como essa, que vai acontecer a cada 15 dias. Fiquem ligados aí nas redes da gente, que a gente vai mandando notícia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e até breve, até a próxima. Obrigado, Neilton, de novo. Um abraço.